Fala, Celso 50.4, minhas aulas no saudoso Germano Wagenfir. Então vamos contextualizar um pouquinho a situação. Em 1993 eu saí do seminário, eu estava na segunda série do ensino médio, perdido, sem um rumo, né? Eu encontrava as minhas colegas que estudaram comigo um tempo antes, que estavam um ano à minha frente, lembrando, no seminário que eu entrei, ou você entrava para fazer o ensino médio, ou com o ensino médio feito. Eu já tinha feito a primeira série do ensino médio no Cid Gonzaga, e entrei no seminário para fazer a primeira série do ensino médio de novo. E daí saí. Então eu estava, digamos, um ano atrás delas. E a maioria, ou várias das minhas colegas foram fazer magistério. E eu falava, ser professor é coisa de louco, é coisa de maluco, nunca você. E tava lá eu, né, 1994, fazendo o segundo ano do ensino médio à noite, perdido, dando aula de catequese na igreja do bairro São Pedro, ali em Porto União, etc e tal, foi. 1995... a diretora, dona Marilene Slomp, a diretora do Germano Wagenfir, na época, Colégio Estadual Professor Germano Wagenfir, mandou um recado que ela queria falar comigo, porque eu fui catequista do filho dela no ano anterior. E eu fui falar com ela, olha o naipe da criatura, olha a roupa que eu fui falar com ela. Chinela havaiana, calção de jogador de futebol, regata, todo suado, eu fui lá na direção da escola falar com ela. Assim. Aí o que ela me falou? Elas tinham uma professora de ensino religioso que ia se afastar, eu não lembro qual o motivo, e ela queria me convidar para ser o professor de ensino religioso. E eu topei. Para quem estava perdido, não tinha o que fazer, larguei os meus estudos no Cid Gonzaga e fui para ser professor. Naqueles tempos, né, eu precisava de dinheiro, eu precisava de alguma coisa para ocupar a cabeça, para ter dinheiro. Então, e eu fui dar aula. Eu comecei exatamente na Semana Santa. Gente, eu dava aula de ensino religioso para todas as turmas do 1º ao 4º ano do ensino fundamental 1, naquela época, né, a 1ª à 4ª série, gente do céu, eu não tinha noção nenhuma do o que era dar aula, como se dava aula, eu não tinha essa noção, sabe? Ninguém me ensinou como preencher o livro de chamada, fazer planejamento, não. Eu lembro muito bem, e aí começou o meu ranço com as pedagogas, que as pedagogas só falam assim, Celso, você tem que entender os alunos, porque você tem que entender os alunos, entender os alunos, entender os alunos. A pessoa que mais me ajudou nessa época toda, que me deu muitas dicas, muitas orientações, foi a professora Alice. A professora Alice, mãe do meu amigo Tiago Gomes, né? A professora Alice era a professora da 3ª série, numa das 3ª séries, se não me engano. Ela me deu muitas dicas, ela me deu material, ela me orientou, um monte de coisa. Então eu comecei no final do 1º bimestre, na época, já com o 2º bimestre começando. Vamos lá, vamos entender os alunos. Entendi tantos alunos que no 3º trimestre eu entrava na sala, era um inferno, um caos instalado. Tinha aluno subindo de carteira, um inferno. E eu, sem orientação nenhuma, você tem que entender os alunos, era só isso que me falavam, né? Que o aluno aqui, o aluno lá, não sei o quê. O que eu tinha na minha mão? Eu tinha na minha mão o grande, maravilhoso, estupendo poder da nota. Então, o que eu fiz? No final do 3º bimestre, eu ferrei com quase todo mundo. Eu dei uma nota em ensino religioso, naquela época tinha nota, né? Lá embaixo. Era o que eu sabia e era o que eu tinha na minha mão. Então eu dei a nota lá embaixo. 4º bimestre, eu chegava na sala, eu conseguia dar aula, explicar, fazer as atividades com os alunos, tudo tranquilamente, porque eles estavam morrendo de medo de reprovar em ensino religioso.
E teve aluno que pegou, na época tinha a tal da recuperação. Teve aluno que pegou em recuperação só em ensino religioso. Porque, gente, faltou orientação. Eu corri atrás, eu perguntei várias vezes, mas faltou orientação. E é o poder que eu tinha na época, a nota. Eu precisava tentar alguma coisa para eu poder dar aula, eu usei o que eu tinha na minha mão, que era a nota, e deu certo, né? Foi o correto? Hoje, né, praticamente 30 anos depois, analisando, não foi o correto. Mas é o que era aquele momento, era aquela situação, era aquela circunstância. 1995, eu, Malemar, tinha 18 anos, gente. Né? Eu tinha 19 anos, 1995. Sabe? Nem tinha terminado o segundo grau ainda. Vão querer que eu dê uma aula maravilhosa. Não. Mas aquilo, gente, foi um aprendizado. E muito do que eu sou hoje, eu já era naquela época. Porque eu lembro muito bem, eu morava uma quadra da escola. Isso eu lembro muito bem. Então, gente, meio-dia e meio eu tava lá para jogar futebol com os alunos. Gente, eu nunca fui de praticar esporte. Eu nunca fiz educação física enquanto eu estudei no Cid Gonzaga. Nunca! E ali eu ia jogar futebol, caçador com os alunos. Ficava tudo fedido, porque desde aquela época eu já tinha problema de suor, eu suo muito fácil, né? Então, gente, eu ia dar a primeira aula todo suado, fedido. Eu ia para a sala dos professores todo suado. E eu não tinha essa noção. Nunca ninguém chegou, Celso, olha, sabe? E eu me dava muito bem com os alunos depois do caos do terceiro bimestre, que eu tive que usar o poder da nota, gente. Eu passei a ter uma relação no quarto bimestre muito interessante com os alunos. De antes da aula conversar, isso de manhã como à tarde, eu dava aula de manhã e de tarde, de conversar com eles, de trocar com eles ideias, informações, bibibi, bobobó, e ajudar aqui, fazer lá e não sei o quê. E ali eu já fiz algumas amizades naquela época. Então foi assim, apesar do sofrimento que eu tive no terceiro trimestre, foi um ano de muito aprendizado, né? E ali, gente, eu não sei... bem que Paulo Freire diz que não se torna um professor numa terça-feira às 4 horas da tarde. Nesse processo de 3 bimestres dando aula, ali deu um clique em mim, não sei o que, não sei como, não sei porquê, não sei, mas deu um clique e terminado aquele ano, 1995, eu decidi, eu quero fazer magistério. Tanto que no ano seguinte, em 96, eu fui fazer magistério no Balduino Cardoso. E em pensar que um ano anterior, eu falava que é loucura fazer magistério. Quem faz magistério é louco. Quem quer ser professor é louco. Gente, ali nesse processo, eu não sei o que aconteceu. Né? Mas baixou aquela luz, aquele insight, e eu decidi fazer magistério. E eu acho que foi assim uma das melhores decisões da minha vida. Porque eu amo ser professor, apesar de tudo e de todos. Mas eu amo ser professor. Isso não nego, nunca escondi. Não sou perfeito, graças a Deus, cometo muitos erros, mas cometo erros tentando acertar. Né? Então esse aprendizado no saudoso Germano Vaguinho Filho como professor, porque no ano seguinte eu fui aluno, imagine o naipe, né? Foi muito produtivo. E a melhor coisa de toda essa época foi conhecer algumas pessoas, né? E foi esse clique, assim, lá, insight, essa luz, essa decisão de, não, eu quero fazer magistério e agora eu quero ser professor. Fala Celso 50.4, minhas aulas no Germano Vaguinho Filho.